Boa noite, meus queridos amigos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração. Boa noite, Pati. Boa noite, marido. Boa noite, povo. Estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso programa Falando em Família. E a gente já quer dar boa noite para vocês e já pedir um favorzinho, nos ajude nessa evangelização, compartilhando o link dessa live para estar participando aqui com a gente, para que mais pessoas possam assistir depois, ok? E a gente, assim, pede desculpa, alguns atrasozinhos, mas questões técnicas e trabalho. Nosso trabalho faz parte, né, das nossas correrias do dia a dia. Mas mostrar com muita alegria, com muita satisfação de estarmos aqui nessa quinta-feira, né, compartilhando com cada um de vocês. Nosso momento hoje especial hoje, né, teremos uma amiga, uma irmã muito, muito, muito amada por cada um de nós, muito importante para nossa formação, né, Paty, como certeza. Casal. Depois vai partilhar um pouquinho aqui na introdução, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos convidar aquele que é a essência, o motivo principal de estarmos aqui, que é o Espírito Santo, que é o Cristo, que possa vir fazer parte conosco desse momento de partilha e de crescimento para cada um de nós. Vamos orar? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor Jesus, pelo dom da vida e por estarmos, Senhor Jesus, aqui reunidos em teu santo nome. Pedimos, Senhor Jesus, essa noite que possa inundar a cada coração, a cada irmão e irmã que está conosco aqui participando, também a cada um de nós, com teu espírito de amor. Possa enviar o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para todos aqueles que sofrem, Senhor. Temos um pedido especial, Senhor Jesus, por uma irmã muito, muito amada, muito querida por cada um de nós, por nós em particular, que é a Fernanda. Pedir também pelo Agenor, pelas suas filhas, que está passando por um momento de enfermidade. Senhor, que tu possa agir nas medicações e nas orientações médicas, também sobre a Fernanda, sobre a Agenor, que eles possam ter fé, força, Senhor Jesus, de passar por esse momento de tribulação. Queremos entregar, Senhor Jesus, também nossos irmãos e irmãs paroquianos que pedem as nossas orações e também a você, meu irmão e minha irmã, que você possa fazer seu pedido particular. A nossa vida é tão corrida, tem tantas correrias e talvez nesse momento você teve a oportunidade de estar sentado, de estar ouvindo, com seu fone de ouvido, ouvindo o Senhor. Faça seu momento de oração, clame ao Senhor também pelo Espírito Santo. Clame ao Senhor Jesus e faça seus pedidos que você tem que louvar, agradecer, entrega na mão do Senhor. Tudo isso pedimos também por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Rainha e modelo de evangelizadora, roga por nós. Mãezinha, roga pelos seus filhos queridos e amados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Vamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, não vamos perder muito tempo, até porque o nosso tempo aqui é corrido, é escasso, e nós queremos aproveitar o máximo possível, queremos aproveitar muito esse tempo de disponibilidade, né? Com muita alegria, com muita satisfação, que a gente recebe aqui, né, com nossa convidada e também com muito carinho, assim, disse um sim, se disponibilizou para estar aqui com a gente, bater esse papo um pouquinho, nossa querida, amada e amiga Estela Márcia, Estela da Paz. Muito boa noite, seja bem-vinda, querida, que prazer ter você aqui conosco. Oi, Estela, me ouve, nos ouve? Sim. Boa noite, Elton. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Muito obrigada por esse momento aqui, por essa oportunidade com vocês. A internet que parece que deu assim uma pequena travada. Uma travadinha, mas está tudo certo.
Tá ótimo. O seu som para nós aqui, a imagem tá lindíssima. Não é a Como Estela, sempre, né? Tá perfeito aqui pra gente, tá? A gente vai explorar muito. Queridos, nós vamos explorar aqui com a Estela, com sua disponibilidade, um tema específico, né, Paty? A gente vai falar sobre... Sim. Nós vamos falar sobre São Luís e Santa Zélia. Isso aí. E durante aqui o nosso papo, quem está participando também pode deixar nos comentários tanto pedidos de orações, como também interagir junto com a Estela, junto com o assunto também que ela vai estar partilhando com a gente, tá? Vocês podem ficar à vontade. Isso aí. Estela, antes de mais nada, eu acho que é chovendo molhado, mas como é uma live, aí pode ter algum irmão, uma irmã que está pegando carona aqui, né? Apresente-se pra gente. Quem é a Estela? Apresenta-se pra gente, por favor. Bom, sou Estela Márcia da Paz Moreira de Araújo, casada com Deinalmo. Vamos fazer 42 anos de casado agora em setembro. Uau! Próximozinho de vocês também. Nosso aniversário de casamento é próximo. Isso. Verdade. Temos 2 filhas, Lisa Márcia, a mais velha, casada com o Bruno Correia, e Júlia Márcia, casada com Ricardo Faustino, e que nos deram um neto, né? O José Lucas, que nasceu, assim, foi um presente do ano de São José. A nossa família é muito devota da Virgem Maria de São José, e aí tivemos um presente muito grande, que foi o nosso neto, né? Que já completou agora 4 anos. E como católica de berço, né? Amo a família, sou carmelita descalço, secular. Meu esposo, ele diz, ele é amigo do Carmelo e dá todo o apoio, né? E é isso. Bem, que legal. Estela, hoje nós vamos explorar um pouquinho, conversar um pouco sobre São Luís e Santa Zélia. Eu acho que a gente pode começar a entrar nesse tema, explorar um pouquinho. Quem são São Luís e Santa Zélia, Estela? Então, São Luís e Santa Zélia, eles são os pais de Santa Teresinha e tem uma importância capital para a vida da igreja, porque eles foram, inclusive, o primeiro casal que foi canonizado, foi beatificado e canonizado juntos, né? São Luís e Santa Zélia, Santa Teresinha até relata, fala sobre os seus pais na sua autobiografia, né? E na História de uma Alma, mas também conhecemos bastante deles a partir das cartas, as cartas de Santa Zélia. Aqui, nós temos um frade que traduziu as cartas para nós, e esse livro traduzido pelo Frei Gregório, que é um frade, um irmão nosso da província, São José, ele traduziu as cartas e, assim, na sua maioria, quem mais escreveu foi Santa Zélia. E aqui a gente conhece bastante da vida dela, da vida da família, de todo do seu trabalho, do início da sua vida, da vida de namoro, a sua vida conjugal, a sua vida em família. E de São Luís nós temos menos cartas, mas as cartas de Santa Zélia nos dão, assim, um sentido muito claro da família que eles constituíram. E em uma vamos dizer assim, um dos nossos frades, Frei Patrício, que fala aí pelo Brasil afora, ele hoje em dia está no Egito, Frei Patrício, ele fala, né, que a família de Santa Teresinha tinha de tudo para não dar certo. Tinha de tudo para não dar certo, né? Os pais, quando se casaram, tinham certa idade, né? Eles se conheciam e cada um tinha um desejo de ser religioso, então eles tinham um desejo, tanto ele quanto ela. Ele acabou não sendo aceito por não conhecer o latim, que era a língua na época que ele precisava, ele era um relojoeiro,
e ela, por sua vez, ela era uma rendeira, né? Porque ela trabalhava com as rendas de Alençon, que Alençon era a cidade onde eles moravam, onde eles se conheceram, namoraram, eles se encantaram, né? Eles se casaram, mas chegaram a fazer um voto de que iriam viver a castidade pessoal. E durante 10 meses eles viveram uma castidade pessoal, até que o padre conversou com eles e falou da grande graça do matrimônio, da graça unitiva e procriativa. E dali eles tiveram, né, toda uma assistência e formaram um lar belíssimo. Falando aí, eu sei que vocês têm algumas outras perguntas, né? Sim. Não, mas pode prosseguir, que assim, eu já em off, pessoal, eu não tem jeito, eu tô falando. Eu falei com a Estela assim, nós ficamos tão assim encantados em ouvir a Estela contar, conversar, né, sobre esses temas que nos encanta, que é bom deixa fluir. Daqui a pouco a gente dá uma pausa, a gente vê os comentários, faz uma perguntinha que faltar, mas conta, Estela, vai contando pra gente. Então, dos filhos, eles tiveram aí, né, os 9 filhos que eles tiveram, mas eles tiveram 5 filhas. As filhas que viveram porque perderam filhos. Tem a filha mais velha, foi Maria, que se tornou carmelita, faleceu com 80 anos. Estela, tá dando uma pequena picotada. A gente acha que talvez a internet deu uma pausazinha aí. Enquanto você está assim, de repente, vamos aguardar retornar normal. Voltou? O áudio voltou, mas o vídeo está parado. Não tem problema, olha só. Enquanto a gente vai estabilizar a internet, aguardar estabilizar, a Paty vai dar uma olhadinha. Quem está com a gente aqui, tá? Vai dar uma olhada aqui no comentário e vai partilhar com a gente, que dá uma boa noite ao pessoal. Dá uma boa noite aí, pessoal, enquanto a Estela está boa noite, povo que está aqui com a gente, né, nos comentários. Já temos aqui um boa noite da Grazi Lins, Denise Domingos, boa noite. Bruno Correia, Deus abençoe. Aide, ela está dando um boa noite, santa noite, graças a Deus, vamos curtir muito essa irmã Estela da Paz. É uma com benção, certeza. Né? Samara, boa noite, casal abençoado. Boa noite, eternamente, tia Estela. Continuando aqui, deixa eu ver. Tia Estela fazendo um elogio aí, ó. Tia Estela exala a elegância, está chamando atenção, ó. Sempre linda. Nilda Matos, boa noite. Aqui já tem a presença da comunidade São José OCDS presente, né? A Grazi colocou aqui que eles estão presentes participando. A Estela é uma bênção em nossas vidas. Boa noite, Tânia. Boa noite. Tá dando boa noite aqui para a Estela. Bem-vinda à Rádio do Povo. É uma alegria receber você. Obrigada pela sua presença. Roberto Azevedo também está assistindo. Nilda. Lindomar dando também boa noite. Está assistindo da onde? Quixadá. Tá longe, hein? Do grupo de Santa Terezinha, Alma Missionária, OCDS. Seja bem-vindo também. Nos ajude aí, ó, compartilhar a rádio. Seja bem-vindo, querido. E a Neuza Maria Silva Souto, boa noite, comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Família, da Sagrada Face, Passos, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Fique com a gente aqui e ajude a compartilhar esse momento de crescimento e partilha aqui junto com a tia Estela, como disse a Samara. Bom, vamos explicar. É porque Estela foi professora há anos aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, né? E aí, então, aqui onde a gente mora, aqui em Raiz da Serra, é tia Estela para muitos, né, Estela? É tia Estela para muitos barbados por aí, mãe de família, continua sendo tia Estela. É verdade. E esses irmãos que entraram aí de Minas, de Quixadá, eles são da ordem, eles são da OCDS, pelo Brasil afora. Nós somos legal.
todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês. Que a nossa presidente, a Rose, ela postou lá na província para todo mundo, né? Então, sim. Legal. Aí os irmãos, todo mundo ama muito São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Terezinha, então os irmãos querem participar conosco, né? Que bom, sejam bem-vindos, né? Todos, isso. E aí, você quer fazer alguma pergunta ou eu continuo? Bem, Paty. Não, pode continuar aí onde você parou, Estela, pode continuar aí no seu raciocínio. Isso, então, Luís, né, Luís Martin, ele era um homem muito bom, um homem assim, mas um homem assim, fechado, muito, um homem de uma vida interior muito bonita, né? Mas ele era um relojoeiro e desejava muito ser monge. E aí, no mosteiro de São Bernardo, escondido entre as neves dos montes, mas foi dispensado só porque não conhecia o latim. E Zélia Guerin, ou Zélia Martin, depois de casada, uma modesta empresária das rendas de Alençon, uma cidadezinha da Normandia, na França. Então, era ali uma região onde as rendas dela, inclusive, contribuíram para ajudar no sustento da família. Tá? E era assim, quando a gente vai a Alençon, nós vemos assim aquela renda, eu tenho até fotos aqui, mas que acaba ficando mais difícil, de repente, num outro momento, como vocês são do Encontro de Casais, de repente, num outro momento, a gente até apresenta, né? Sim. Então, ela era uma empresária das rendas de Alençon, uma mulher boa, invejava a sua irmã, que era religiosa, a irmã dela era visitandina, quer dizer, de uma congregação dedicada à Virgem Maria, e ali, né, ela desejava muito ser vicentina. Mas, por outro lado, né, esse casamento, assim, foi um casamento meio arranjado, né, pela mãe de Luís Martin, preocupada em ver seu filho sozinho, quase quarentão, né? Porque Luís já era quase quarentão. Então, a mãe dele deu um empurrãozinho para esse casamento, né? E no matrimônio existiam assim duas visões contrárias. Luís queria viver um matrimônio casto, sim, irmão, irmã, e Zélia doidinha para ter muitos filhos. O diretor espiritual sábio lhes recorda que a finalidade do matrimônio são os filhos. E aí deu toda uma assistência, eles eram um casal muito aberto, muito religiosos, e aí o problema foi resolvido. E nesse problema ser resolvido, ali eles tiveram 9 filhos, 4 morreram na idade infantil, né? E uma um pouquinho mais velha, né? Porque, na verdade, os nomes... A mais velha, Maria, que nasceu em 1860, morreu em 1940, é o que eu dizia, a mais velha. Foi carmelita, morreu com 80 anos. Né? Não foi ela a primeira a entrar. Dessas 4 filhas religiosas, que foram as 4 que se tornaram adultas, inclusive as que se tornaram idosas dentro da vida religiosa, só Santa Terezinha, que morreu mais jovenzinha, né? Maria morreu em 1940 como carmelita, né? Do Carmelo de Lisieux, aos 80 anos. Paulina foi a primeira a entrar, era a segunda filha, de quem Santa Terezinha tinha assim, um carinho muito grande. E aí eu vou fazer uma observação que essas 2 filhas, tanto Maria quanto Paulina, que Paulina depois vai ser a Madre Inês, ela inclusive essa semana eu conversava com um padre aqui, a Paulina, ela vai receber um título depois da morte de Santa Terezinha, ela vai receber um título de Madre Emérita, porque graças ao período dela dentro do Carmelo, Santa Terezinha se tornou, né, vamos dizer assim, ela contribuiu com a formação maternal espiritual de Terezinha.
tá? Então, mas aí vamos lá. E foi uma irmã dela que que ela tinha como mãe, porque ela perdeu a mãe. Santa Zélia morreu muito nova, né? Ela morreu nova, de câncer, e deixou Santa Terezinha pequenininha. Santa Terezinha ficou órfã de mãe e se apegou a essa segunda irmã. Depois que essa irmã foi para o Carmelo, ela se apegou, uma era madrinha, aí ela se apegou a outra irmã, uma ajudou na vida, na preparação para a primeira Eucaristia, que foi Paulina, a segunda irmã, e a irmã mais velha a preparou para a Crisma, né? Que foi Maria. Então, elas duas entraram, Terezinha entra depois com 15 anos. Aí vamos lá. Então, tem Leônia. Leônia faleceu aos 78 anos, visitandina, não era carmelita. Helena morreu aos 6 anos. E aí temos José Luiz, morreu com 5 meses. José João Batista, aos 8 meses. Celina, aos 90 anos, que era irmã de Genoveva, morreu em 1959. Para nós, como historiadores, foi ontem. Sim. Né? 1959. E Melânia, com 2 meses, e Terezinha, com 24 anos. E aí, por que é importante também a gente entender que os filhos de Luiz e Zélia, e Santa Terezinha vai falar isso, ela fala com toda a alegria, né, da sua vida, do seu coração, de dizer que Deus lhe deu os pais mais dignos do céu do que da terra, porque foram pais religiosos e que apontaram o caminho para a vida deles, né? Então, mas foi uma família, Luiz e Zélia tiveram presente a dor estava presente na vida deles. Tanto lá com os 4 filhos que eles perderam, e eu estou fazendo essas colocações, Elton e Patrícia, porque nós temos vivido tantas coisas, vocês falavam da Fernanda, e vale a pena falarmos da Fernanda, Sim. Que é alguém que está lutando, e a gente sabe, ela está aí nas nossas orações, na nossa paróquia, né? Só para fazer um adendo, a Genô está com a gente aí na live, já deixou até uma boa noite para a gente aí também. Ô, meu irmão, boa noite para você, para as suas filhas, boa noite para a Fernanda, onde ela está, tá? Que a gente realmente está aí rezando por ela, para que ela seja vencedora, segundo o coração de Nosso Senhor, né? E aí, esse casal, Luiz e Zélia, tiveram muitas dores. Então, tiveram 4 perdas de filhos, tá? Mas tiveram também a morte prematura por câncer. E isso aí foi algo que doeu bastante para a família. A família sofreu. Foi grande Santa dor para o Zélia tinha esposo e para as qual idade aproximadamente, Estela? Então, Zélia, ela nasceu em 1831 e morreu em 1877. Ou seja, veja aí, na faixa dos 40 anos. 40 anos, jovem, né? Tá? Então, você vê aí, 46 anos, é muito nova. Tá? E ainda tinha as filhas. E aí nós vemos que foi assim, foi uma grande dor. E a família viveu a dor, e ele também. É muito bonito que uma das cartas que o Frei Gregório traduziu, ele traduz, vamos dizer, a última carta, porque ela morre em agosto de 1877, e ela escrevia sempre para o irmão dela, que era um farmacêutico, né? E aí ela escreve em 27 de julho, né? Ela escreve para esse irmão Isidoro, e aí ela vai estar falando das dores, ela está dizendo, ela já está entendendo. Só uma frase, né? Ela diz, a Virgem Santa não me curou em Lourdes, porque eles são da França, né? Ela foi no Santuário de Lourdes e ela diz, a Virgem Santa não me curou em Lourdes. O que quereis? Se é chegada a minha hora e o bom Deus quer que eu repouse em outro lugar que não na terra. E aí, ela até assina aqui como Zélia Martã.
Então, nós vemos que Luiz sofreu muito, mas assumiu a vida das filhas. E aí, Elton, é muito interessante quando vocês... Uma das questões que vocês tinham, né? Sim. E desejando saber, né? Que virtudes São Luís e Santa Zélia podem inspirar para os pais e esposos a fortalecerem seus laços familiares. Então, uma fé profunda e confiança em Deus, amor sacrificial, aquele amor de doação e generosidade, responsabilidade e diligência no trabalho, porque eles eram pessoas simples, porém devotados, eram de missa frequente, praticamente diária, eram 5 horas da manhã, iam à missa, né? E mesmo depois que Luís ficou viúvo, ele visitava o Santíssimo, e levava, inclusive Terezinha, que era a menorzinha, ele levava para visitar o Santíssimo. Ela narra isso em História de uma Alma, né? E aí, paciência e mansidão diante dos sofrimentos, porque eles deram esse testemunho para os filhos. As filhas, em especial, essas que foram mais longevas e foram religiosas, né? Alegria e simplicidade no convívio doméstico, né? Quando a gente vai a Alençon, cada parte da casa a gente vê, porque hoje em dia a casa da infância de Terezinha é uma, porque depois que ele ficou viúvo, ele foi para Lisieux, por isso que ela é Santa Teresa de Lisieux, né? E aí ele foi justamente auxiliado por esse cunhado, que era o irmão amado de Zélia, né? E ali a gente pode olhar para eles, quais os ensinamentos que eles deixam para nós sobre a educação e formação dos filhos para os pais atuais, né? Eles ensinavam pelo exemplo, formando os filhos na fé católica, desde pequenos, com orações, leituras espirituais, catequese doméstica e correção firme, porém amorosa. Zélia ainda dizia assim, e ela escreve nas cartas: prefiro ver meus filhos mortos a vê-los cometer um pecado mortal. A prioridade pela vida eterna. Então, nós olhamos e vemos, aí Frei Patrício vai dizer que por que a família deles deu certo? A família de Luís e Zélia Martã deu certo, né? Porque eles fizeram, não é mistério para ninguém que ali se tornou um local de partilha. Ali, naquele momento, eles se declaravam amantes um do outro, eles se amavam. Se os pais se amavam, os filhos também se amavam. E o padre Zezinho canta isso, né? Isso. Então, nós sabemos que... e aí eu cito também Frei Patrício, quando ele fala de 4 caminhos para que as famílias aprendam a ser família, né? O amor recíproco, transformar a própria casa numa igreja doméstica, e a gente sabe que hoje nós temos o celular que está aí roubando a presença dos pais e dos filhos, ora uns, ora outros, e aí essa falta, esse desejo, às vezes, de uma partilha simples. A gente precisa falar com os filhos. Hoje nós estamos só os dois, que as filhas estão casadas, têm suas famílias, né? Mas a gente sabe, a gente precisa compartilhar dores, sofrimentos e alegrias, sobretudo, vitórias. E às vezes não tem tempo. E passou. Né? Patrícia quer falar alguma coisa? Olha eu. Não, é que a gente fico empolgada. É que a gente estava comentando aqui, gente, tudo que a gente precisa hoje, né? Porque você falou anteriormente, tudo que as famílias as características precisam dos hoje, casais, né? Que vocês apontou.
dos pais presentes, de você dar o amor, mas de você cobrar, então você dá aquela atenção. E realmente hoje, né, assim, eu, professora, em sala de aula, e a gente vê muito isso, e a gente com jovem e adolescente em casa. Então, realmente, o quanto que quanto a internet, né, ela faz um bem enorme, né, nos faz, assim, nos ajuda a evangelizar, mas é aquela também que está deixando, infelizmente, as famílias se destruindo, né? Os filhos, os pais, o relacionamento. A gente mesmo na nossa casa. Sim, sim. Encontra essa dificuldade, né? Às vezes fica um aqui no quarto, um aqui na sala, e aquele silêncio na casa, sabe? Parece que não tem ninguém Parece que não dentro de tem casa. ninguém dentro de casa. Então, assim, realmente a gente, né, nós como pais, a gente precisa, né, se policiar. E esses exemplos, né, exemplo de São Luís e Santa Zélia, é realmente muito bonito, sabe? Muito bonito de ouvir, porque aí você começa a se tocar, né? Nossa, eu posso melhorar nisso. Poxa, isso aqui não tá legal lá na minha casa, então vou me policiar com isso. Muito legal mesmo. E o interessante também é que a história deles se atualiza como um evangelho, né? Parece que estão aí no meio da gente, na luta, né, constante, as dificuldades que eles encontraram e a forma com que eles encararam esses desafios de ser família, né, é atual. É a importância do testemunho, né? Aquilo que eles viveram em cima da fé, foi evangelizando, foi educando, foi criando. Então aqui, não estão aqui hoje, não estão. Mas a vida deles vai ensinando até hoje, vai ensinar muito mais. Muito bonito. Muito bonito. E a gente vê que naquele momento da beatificação deles, né, que foi 19 de outubro de 2008, o cardeal Saraiva dizia assim: a vocação ao matrimônio é vocação juntos à santidade. Então, por isso eu dizia, eu sou carmelita, descalço, secular. Meu esposo me dá total apoio e onde eu estou, ele vai, né? E assim, precisamos estar juntos até naquilo que vamos falar com os nossos filhos. Então, o estar juntos não é só os dois estarem juntos, precisam estar em comunhão de pensamentos. Isso nasce como? Aí eu volto lá há alguns anos, né, Elton e Patrícia? Sim. Nós sempre falamos, casal precisa rezar juntos. Se vamos para a Eucaristia juntos, se vai à missa, às vezes controla pelo horário, cada um tem uma situação naquele momento. Quem tem criança pequena, então, às vezes tem muita dificuldade, mas precisa levar a criança pequena, né? Nós sempre levamos nossas filhas pequenas, por isso elas amam a igreja. Então, aí, a gente começa a ver que é apelativo para nós estarmos aí atentos a casais que a igreja considerou santos porque tinham elementos de santidade, né? Então, a igreja é consciente, o Papa Francisco fala isso no Sínodo das Famílias, né? E aí na exortação apostólica, que nós já meditamos juntos um dia, né? Amores, vamos falar, né? Então, da gente entender que custa a pegar voo e dar frutos à família que não está junto rezando. A oração, aquela oração nas refeições. Quantas famílias perderam e não têm esse hábito? E aqui em casa mesmo, meus genros já, todo mundo casado, vai rezar. Às vezes eles estão com o garfo na mão, aí, vamos rezar, gente. Então, vamos lá, vamos agradecer o alimento. São sinais, né? Aí eu vejo meu pequenininho, meu neto pequenininho, minha filha está ali. Vamos lá, ele reza para dormir, reza. Dormiu aqui em casa, vamos rezar. Eles mesmos já falavam, vovó, você vai cantar a música do Anjinho? Ai, então, que bonitinho. São sinais na infância. E foi isso que Luís e Zélia fizeram. Então, transformar a casa numa igreja doméstica. Né? E outra coisa, né? Esse rezar juntos. Ela, na carta 18, de número 18, ela fala sobre isso. De que rezavam juntos, damos-nos conta de que não há nenhuma, né? Nenhuma dificuldade quando
rezamos juntos, porque as dificuldades virão, mas através da oração a gente vai vencer, né? Então, sentir que Deus nos chama ao céu em todas as situações. Em todas as situações, né? E aí é importante, Terezinha fala sobre isso, ela fala, né, que o pai dela, ele conhecia a vida dos santos, e aí ele fala de Santa Teresa para ele escutando o padre falar de Santa Teresa, ela era pequenininha. Santa Teresa é nossa reformadora do Carmelo. E aí ele diz assim, aí ela escreve que o pai dela disse assim: quando o pregador falava de Santa Teresa, ela contando, papai inclinava-se para mim dizendo baixinho, escuta minha rainhazinha, ele fala de tua santa padroeira, porque ela era Teresa por causa de Santa Teresa. Sim. Tá? O nome dela era Teresa. E ela diz, eu escutava com efeito, mas olhava mais vezes para papai que para o pregador. E ela dizia, sua bela fisionomia dizia-me tantas coisas, porque pelos seus olhos que se enchiam de lágrimas, as quais ele, em vão, se reforçava para deter, parecia mais ser da terra, de tal modo sua alma gostava de mergulhar nas verdades do céu. Então, até na igreja, ela observava que o pai dela tinha um comportamento diferente. É bonito ver essa admiração na Estela que Santa Teresinha tinha por seu pai, né? De se encantar de vê-lo, né? De se encantar de enxergá-lo, né? E ficar contemplando, vamos dizer assim, o pai, enquanto o pai saboreava da pregação. É muito bonito ver isso, né? E o que falta realmente, mais uma vez, né? Bater nessa tecla. Na família de hoje, que filhos possam olhar seus pais e admirar a fé que seus pais professam, admirar como seus pais oram, né? E aí vamos na figura paterna, vou puxar minha corda aqui, porque nós homens somos algumas vezes mais duros, né? Somos mais assim, resilientes para algumas situações, né? Que o homem não chora, que o homem e deixa para a gente esse exemplo, né, de como ser um pai, de como ser verdadeiro, de deixar exemplo para os seus filhos. Lindíssimo. Às vezes a gente até comenta assim, quando tem filho, não tem uma receita, porque cada filho nasce de uma forma. Sim, mas a gente tem os caminhos, né? Seguindo bons exemplos, a gente consegue um caminho para ajudar a conduzir a nossa família da melhor maneira, da melhor forma. Estela, você lembra que no início da nossa caminhada aí com o SCC, que nos aproximou, graças da caminhada na paróquia já há anos, né? Nos conhecemos, mas o SCC nos ajudou a nos aproximar, e eu partilhava muito no nosso grupo, nosso círculo, né? Sobre a adolescência. E a Estela foi, nossa, meu ombro amigo, quando eu falava, Estela, adolescência e tal. E hoje em dia, né, já passando por essa fase, temos aí uma adolescência, quando a gente teme, e a gente fica ali reticente de como está aí um casal, e a gente fala, né, quando a gente está em condução, e dando uma partilhando com outros casais amigos, de que seria maravilhoso se existisse uma receita de bolo, né, que fizesse assim, olha, do 0 aos 5 anos, você faz assim, 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 que vai dar certo, né? Mas, como o Paty disse, existem caminhos. E está aí um casal maravilhoso, né? Uma família, né? Que nos deixa um caminho, um exemplo a ser seguido, né? Com certeza. E o caminho é esse, sabe, Elton? O caminho não está na regra da faixa etária dos filhos. Está na vida que os pais levam, na vida que os pais vivem diante de Deus. E é esse o grande exemplo de São Luís e Santa Zélia. Não por acaso a gente vai entender. E aí, Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, ele vai dizer sobre São José, recorda que ser pai não é colocar no mundo filhos, mas educá-los para a vida. Aí ele ainda fala, os primeiros catequistas não são os catequistas da paróquia, mas os pais. E Luís e Zélia entenderam isso. São eles que, com a vida, têm o dever de ensinar o caminho da fé. E aí a gente escuta, né, enquanto professor, Patrícia sabe bem disso,
E a gente escuta, nossa, a gente escuta na igreja. Nossa, meus filhos não querem ir para a igreja. Nossa, eles não querem mais vir. E você? Você sempre foi ávido? Como é a sua vida em casa? Você tem sua vida em Deus, com Deus? Existe a oração do casal, que é necessária, diária. Eu costumo dizer para o meu esposo, eu digo para Deinão, quantas vezes nós temos as nossas orações da noite, e aí o Espírito de Deus inspira ele para dar resposta naquela situação. Tá? Mas por quê? Rezamos juntos. Mas cada um tem que ter sua vida interior. Tem que buscar, e aí os filhos vão ver que a solução não está em regra, né? na receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, é uma receita de vida. Sim. Né? Santa Zélia, ela fala muito bonito que o pedido dela, Nossa Senhora, isso foi no dia 8 de dezembro, ela já estava com as filhas mocinhas, né? E ela dizia, este ano hei de ir no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, bem cedinho, ter com a Santíssima Virgem. Quero ser a primeira a chegar. Não lhe pedirei mais filhinhas, porque ela já tinha tido. Ela, rogar-lhe-ei somente que faça santas as que Deus me deu. E eu não lhes fique muito atrás, mas é necessário que elas sejam bem melhores que eu. Então, o nosso desejo, precisamos rezar pela santidade dos nossos filhos. E aí os pais que estão aqui presentes, os casais, você reza pela vida espiritual do seu filho, você só reclama. Que isso está lá no silêncio da sua vida interior, na vida do casal. Vamos rezar. Filho está assim. Eu sei que vocês dois, então, eu conheço bastante a vida de vocês. A gente não tem tido tanto contato, mas eu conheço né, o desejo que vocês têm. Dei aula para Eduarda, né, que hoje em dia está aí uma moçona já universitária, já pós-universitária. Então, é isso. Eu acredito que São Luís e Santa Zélia nos ensina exatamente isso. E se posso dizer, né, uma das partilhas que vocês pediam, né? Sim. Quais são aspectos da vida de São Luís e Santa Zélia que podem ajudar os pais a enfrentarem os desafios do dia a dia na educação dos filhos, né? Confiança em Deus em meio às preocupações financeiras e doenças. Dedicação à vida sacramental. Isso falando para os pais. Sim. Se baseando em São Luís e Santa Zélia. Missas, confissões, orações. Unidade de propósito no casal, tomando decisões juntos. Capacidade de ensinar pelo exemplo, não apenas pelas palavras. Aí está aquela historinha que nós já ouvimos tantos padres falarem e que a gente sabe que já aconteceu em muitos lares. E que o pai fala, vai para a missa, o filho está na catequese, ele diz, mas você está aí no sofá e não vai. Então eu não quero ir. No início ele vai, mas depois ele vai parar de ir. Verdade. Uma das coisas que você colocava para mim, Estela, e isso sempre ficou gravado em mim, Elton, a base. Você tem que confiar ali no alicerce que você deu. Então, por mais que vai veredar por algumas estradas, mas retorna para casa, porque ali ela sentiu assim, o primeiro amor, o primeiro toque, e os exemplos, né? A construção foi ali, foi sobre a rocha. E assim, realmente foi exatamente o que está acontecendo. O que acontece hoje, né, em dia na nossa vida familiar. Deixa eu falar um pouquinho aqui com o pessoal que está aqui acompanhando a gente, que chegou depois, que eu não falei ainda. Boa noite, povo. Boa noite, o Lelando dando boa noite, dizendo, né, seja bem-vinda, Estela, aqui na Web Rádio. Volte sempre, Deus abençoe. Aí agora a gente tem outras pessoas participando aqui, ó. O Matheus participando de... Deixa eu ver se eu sei falar isso. Quixeramobim, isso aí? Ceará? É isso mesmo? Vocês me corrijam aí. A ID, Comunidade de Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresa de Jesus. O Matheus é do grupo de Santa Terezinha, alma missionária de Quixadá também, daquela cidade.
Tem gente aqui de São Paulo, Higienópolis. A Fernanda, né, e o Agenor estão aqui com a gente na live. Aí ele está pedindo oração para a esposa dele, para todos que sofrem, né, no leito de um hospital. Aí o Léo está lembrando aqui, ó. Boa noite, casal lindo. Boa noite, casal lindo tá falando com todo mundo, tá, gente? Boa noite. Maravilha de programa, e a convidada Estela, como sempre, com sua sabedoria admirável, me faz lembrar os nossos retiros de carnaval, né, Estela? Quando ia lá no nosso retiro de carnaval para poder palestrar, fazer uma partilha lá com a gente também, muito bom mesmo. Muito legal, é. Aí outro comentário aqui da Fernanda e do Agenor, ela comentando que trabalhamos muito no encontro de casal, fazendo e dando o curso de noivos, preparando os casais para o casamento comunitário, lutando para levar os casais para Cristo. E apesar da dor, né, que ela se encontra, mostrando os casais que vale a pena acreditar em Cristo, vale a pena acreditar em Deus, que Deus faça a vontade dele na nossa vida, apesar de tudo que ela está passando hoje, né, que Deus faça sempre a vontade de Deus na vida deles e dessa família. Uma família abençoada pra gente. Wagner, irmão, dando boa noite, Deus abençoe hoje e sempre. Muito boa evangelização que os exemplos nos deixou de Santa Terezinha. Exatamente, muito boa. Boa noite para todo mundo aí. E continue compartilhando também a nossa live para que outras pessoas possam também ter a oportunidade, né, de ouvir, né, um pouquinho dessa história, né, dessa vida, desse exemplo de vida em outros momentos. É possível, é nossa missão ser santo casado, né? Porque reforçando isso, né, Estela? Porque para algumas pessoas a santidade é algo para quem vive o celibato, uma vida religiosa, que escolhe uma vida mais reclusa. E São Luís e Santa Zélia deixa para a gente ir, e esse foi o motivo para que a gente possa aqui no programa Falando em Família dizer que não, que na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa luta diária de casado, né, de ter que aturar, a Patrícia tem que me aturar diariamente. Talvez eu faça até a Patrícia ser mais santa, Estela, de tanto que ela reza por mim. Mas, sim, é possível sermos santos e lutar pela nossa santidade na nossa vida matrimonial. É verdade. E a gente sabe, quando São Paulo fala, né, que nós precisamos suportar-vos uns aos outros, e a gente, no início de casado, quando eu já, assim, sempre amando muito a Sagrada Escritura, e eu falava, aí, meu esposo, aí dei não, mas você está me suportando? Eu falei, o suporte, é suportar de suporte, porque é isso que nós somos um para o outro, né? Isso. É você sendo suporte para a Patrícia sendo suporte para você. Porque a gente, isso aqui na minha casa, e assim foi Luís e Zélia. Esse foi o grande exemplo. E é muito bonito quando, a ponto de Teresa do Menino Jesus, né, Teresa de Lisieux, Santa Terezinha, ela aconselhando as amigas dela que iam se casar. Em 2023, eu tive a oportunidade, pela ordem, de participar de um congresso latino-americano no Peru, e eu precisava falar sobre os sacramentos na vida de Santa Terezinha, quer dizer, ou seja, a experiência de Santa Terezinha com os sacramentos. E bonito ver como a vida familiar, a vida de casal dos pais dela foram um suporte para que ela pudesse aconselhar tantos outros casais, as amigas dela que ela aconselhava, que sendo uma religiosa. Entendo. Ou seja, é exatamente o que você está falando, né? Então, se a gente, uma outra questão que vocês levantavam, como as virtudes, né, como as atitudes e virtudes de Luís e Zélia seria modelo para os pais desejarem transmitir valores cristãos às próximas gerações, né? Então, eles mostram que a verdadeira educação cristã, ela não é apenas doutrinal, a gente volta lá no início. Sim. Ela é vivencial, é a partir da coerência de vida, da prioridade pelo céu. Então, queremos sim ser santos,
E a gente sabe que a santidade é para todos nós. São João Paulo II, ele mostrou isso para a gente com tanta beleza. No pontificado dele, foram mais de 400, quase 500 beatificações e canonizações. Alguns ele deixou beatificados e outros canonizados, outros ainda como servos, outros como bem-aventurados. Mas Papa João Paulo II mostrou, falou do santo de calça jeans, né? Sim, sim. Falou de santo daqueles que saem para lanchar, né? Daquele que sim, ser santo onde você está. E ser santo é você ter realmente coerência de vida com o Evangelho, né? E aí, de que maneira São Luís e Santa Zélia ilustram a importância do amor, da paciência e da oração na vida familiar, né? Então, eles demonstram que a família floresce quando o amor é verdadeiro. Amém. A paciência é praticada em cada pequeno sacrifício. E a oração, aí a gente fala aí, Fernanda, ofereça, Fernanda e Agenor, ofereçam o grande sacrifício como pela santidade, a santidade das famílias, dos casais, a santidade das suas filhas. Nós precisamos, cada vez que nós estamos com uma luta, com um problema, nós precisamos oferecer pela conversão dos casais, pela conversão das famílias. Ofereça, irmã. Você sabe, aquele abraço carinhoso que a gente dava ali nas missas, eu estou sentindo falta de você nas missas, né? Então, o lar se torna santo quando é cheio de oração, perdão e caridade. Há momentos que é difícil, Isso. mas São Paulo está aí para dizer que a gente não deve deitar. Obrigado, né? Com mas certeza. que a gente precisa estar ali atento. E... Estela. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Que pena que tá dando no coração, que eu tô vendo que o reloginho tá assim, tem, acabando. Você tem, assim, algum agradecimento, algum encerramento aí para estar fazendo pra gente? Então, o que dizermos aos casais e às famílias hoje, né? É urgente para os pais que assumam com coragem a própria missão, não visando a própria alegria e interesses pessoais, mas o bem dos filhos. Eles são o tesouro escondido no campo que lhes foi confiado para conservá-lo e para fazer frutificar os talentos. Depende de nós, os talentos dos nossos filhos. É urgente que o modelo de família cristã seja o da Sagrada Escritura, da vivência do Evangelho. A família não está em crise na visão bíblica. A família não está em crise na visão teológica e espiritual. O que está em crise hoje são os humanos que se preocupam com si mesmos, com sua própria felicidade egoísta e não com a felicidade dos outros. E aí aqui a gente fala o casal preocupado com a felicidade do outro e com a felicidade dos filhos e netos, né? Nós já temos netos. Sim. E aí eu termino dizendo felicidade juntos. Não se pode ser feliz sozinho, diz Frei Patrício, muito bonito. Ele fala como um sacerdote, como um religioso carmelita descalço. 80 anos, né? E ele diz, se isso é verdade para todos, muito mais é verdade das verdades para as famílias. Os pais que se preocupam com si mesmos, esquecendo os filhos, a primeira dificuldade ou desentendimento, pensam em se divorciar, em se separar. Os pais que se preocupam com a felicidade dos filhos, ainda nas dificuldades, rezam, tomam conselhos com sacerdotes, com pessoas idôneas e retomam o caminho com esperança, amor e alegria, espelhando-se na felicidade dos filhos. Que Deus abençoe. São Luís e Santa Zélia nos interceda por nós. Sábado, agora, dia 12, é festa deles na igreja, no Carmelo. O Carmelo está em festa, aliás, Poxa, que esse legal. mês de julho, né? Esse mês de julho. Temos São Luís e Santa Zélia no sábado, temos Santa Teresa de Los Andes no domingo, dia 13,
É a primeira carmelita chilena aqui na América Latina, tá? Que também foi jovem, morreu muito cedo. Mas é isso. É muito bom, muito bom. Querida, muito Vamos ter que marcar o próximo, tá, gente? Não, só para avisar vocês. Gostinho, né? Só para avisar vocês que vai ficar com esse gostinho de quero mais, porque nós vamos ter que marcar outras vezes para a gente conversar mais um pouquinho. Isso. Obrigada, Estela. Estela, muito brava. Antes de a gente vender aqui nosso peixe, né? Rapidinho aqui, antes de eu dar o comercial, que tem comercial aqui também. Voltando aqui nas mensagens, a Rose, boa noite, Rose, tudo bem? Ela Rose de Nelson. Pedindo sua bênção, madrinha Estela, Rose do Nelson. Mandando um beijinho pra gente, que ama a gente. A gente também gosta muito de você, Rose. Demais, saudades. A Aide, ela está dizendo gratidão ao casal por nos proporcionar momentos maravilhosos com a vida de Luiz e Zélia, juntos sempre. Um prazer. Amém. É uma irmã de São Paulo. Ela é uma carmelita de São Paulo. Aí, ó, Santa Terezinha, rogai por nós. E a Aide também pede orações para o neto Pedro e a filha deles e pelo casamento. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, né? A gente agora vai aqui para o nosso comercial rapidinho, hein? Tem um programa, ó, depois que a gente terminar, tem o programa das mães que rezam pelos filhos. Então, vocês, ó, daqui a pouquinho compartilha com a gente, participa também. A gente tem nesse final de semana a Arraiá aqui na nossa paróquia, né? De Raiz da Serra. Santa Catarina, não é isso? Aí em Santa Catarina, domingo, a missa será às 18 horas. É verdade. Porque após a missa vai ter o Arraiá. Mas vai ter também um Arraiá no dia 12, na Rua Jota, e dia 12 e 13 lá no meio da serra. Então não tem desculpa. Pode arrumar sua roupa, seu traje, que tem um Arraiá para estar participando. E no dia 12 tem uma formação para catequistas lá na comunidade do Sagrado. Então todos os catequistas, ó, não deixem de participar, que vai ter altierres, né? Dando essa formação. Então não deixe de participar. Então a gente agradece a todos. Isso, aqui, só um recado que o patrão mandou avisar, não esquecer que tá chegando aí Festa Santana, tá bom? Sim. Fiquem atentos, a programação da festa é super extensa, mas tem uma semana para frente, mas já coloca na sua agenda aí que está se aproximando. Estela, mais uma vez, muito obrigado. Um carinho imenso que nós temos por você. Fica esse gostinho, né? Gostoso quando a gente está se despedindo, mas um gostinho aqui de quero mais. Quando nós fizemos o encontro de casais com Cristo, a Estela foi a nossa coordenadora de círculos. Isso. Então ela, né, passou um período nos dando essa formação e foi assim muito valiosa, foi onde a gente viveu mais e aprendeu mais sobre os documentos da igreja, os documentos do Papa, e até hoje, tá? Até hoje a gente sempre carrega isso. Quando a gente escuta falar, a Estela passou pra gente na reunião. Foi. Quando falam do Amores Letícia, então, nossa, a gente chega assim. Já estudei ele todo. Aonde? Na nossa reunião de casais. Então, assim, a gente realmente guarda no nosso coração, né? E carrega também com a gente, né? E esse gostinho também de estar sempre estudando também um documento do Papa. Querida, mais uma vez, muito obrigada. Um super beijo. Dá lembrança a todos aí, a Deinalma, ao Netinho, tá? Nós amamos muito vocês e obrigado por essa partilha com a gente, tá bom? Deinalmo chegou aqui agora, chegou do trabalho, vai estar conosco. E eu até gostaria de completar dizendo que essa aqui, ó, é a Nossa Senhora do Sorriso para Santa Terezinha. Mas ela, na verdade, é Nossa Senhora das Vitórias, que era grande devoção de Santa Zélia. Então, que a gente possa encomendar as nossas vidas, as nossas intenções, a Nossa Senhora das Vitórias. Aí a gente pede, aí rezando também pela Fernanda. Sim. E rezamos para Nossa Senhora do Sorriso, porque foi o sorriso da Virgem Maria que curou Santa Terezinha de uma grande, vamos dizer, uma grande depressão, um grande problema que ela estava vivendo, já depois que a sua mãe havia falecido, tá? Então, vamos pedir a Nossa Senhora das Vitórias, a Nossa Senhora do Sorriso, que ela esteja intercedendo pelas nossas intenções. Amém. Irmã, vamos abusar? Conduz para a gente uma oração final para a gente se despedir dos nossos queridos amigos que estão partilhando conosco. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos reunimos, Senhor, para partilhar as graças que derramas na vida das nossas famílias
que derramastes na vida de São Luís e Santa Zélia Martã, para serem pais, pais que testemunharam a fé, pais que testemunharam o Evangelho, pais que foram e são para nós hoje testemunho do amor a vós, com o Pai e com o Espírito Santo. Renova em nós, Senhor, a fé na família, a fé, a esperança e o amor, como esposos que olham para o céu. Venha conosco, Senhor, caminha conosco. E a Ti, ó Virgem Maria, ó Mãe, Senhora das Vitórias, que possais conosco vencer todas as dificuldades, vencer as tribulações e, sobretudo, vencer toda essa caminhada rumo ao céu. Sorria para nós, Senhora, com a cura que necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. E, sobretudo, a Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, povo. Até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.